Efésios 6,10, aqui está dizendo, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tem duas coisas que Deus fala para a gente fazer. Na quarta-feira eu só passei por esses pontos. Primeiramente, fortalecei-vos. Deus dá uma função para você, Deus dá uma função para mim. Se fortaleça. Quer dizer, a parte do fortalecimento é com você. É você que tem que cuidar dessa parte aí. Porque ele fala, fortalecei-vos. Quer dizer, então você tem que chegar diante de Deus e dizer, Pai, Senhor, como que eu me fortaleço? Na sua palavra, no entendimento, na oração, na consagração, na busca. Quer dizer, fortalecei-vos. Quer dizer, essa parte é sua. Quer dizer, se você passou essa semana, teve um contato com Deus, orando, buscando a Deus, falando com Deus, você tem se fortalecido. Agora, se a correria tem feito você ficar para lá e para cá, aí você não tem se fortalecido. Ele diz que nós temos que nos fortalecer e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quer dizer, a armadura de Deus, você não consegue ver se uma pessoa está com ela ou não. Mas Deus, ele sabe, e o inimigo também sabe, o diabo também sabe, se você está com a armadura de Deus ou não. Aí vem lá uma pessoa do sexo oposto. Você está com a armadura de Deus, o diabo já fala, isso aí não tem chance não, isso aí vem com vício, vem com a mentira. Você está com a armadura de Deus. Mas por que a armadura de Deus? Por que você tem que se revestir do poder de Deus e se fortalecer? Porque ele diz que existem as ciladas. Não tem gente que às vezes se preocupa em não pecar, adulterar, beber, fumar, prostituir, tudo bem. Mas às vezes a pessoa cai numa cilada de uma mágoa, um rancor, uma insatisfação. Por exemplo, quando que um pastor pode cair, por exemplo, numa cilada? Um pastor que está firme com Jesus, ele não vai cair numa cilada de prostituição, de vício. A maioria dos pastores parou com vício 20, 30 anos atrás, né? Alguns nunca nem tiveram vício, né? Eu gostaria de não ter tido, mas eu me converti aos 30 anos, quer dizer, eu não conhecia Jesus, né? Sofri muito. Quer dizer, mas aonde que pode ter uma cilada para um pastor? Por exemplo, essa época de trocas, né? Não foi o nosso caso, porque eu estou muito feliz aqui, o pastor Nilton está muito feliz em Mogi e o pastor Alexandre está muito feliz em Limeira. Mas não é sempre assim que acontece. Tem pastor que às vezes fica triste. Ele acha que foi para um lugar que não foi legal. Então, isso é uma cilada. Quer dizer, se ele tivesse revestido do poder e se fortalecido, ele ia dizer assim, olha, em nome de Jesus, o senhor tem esse plano. Eu até me lembro, quando eu cheguei em Limeira, eu sempre pergunto, né, para o pai, ao Senhor, eu falo, pai, o senhor me trouxe aqui, o senhor tem um plano, né? E eu estava lá um dia, me falaram que tinha um senhor que precisava de uma visita. Aí eu peguei, liguei, a esposa dele falou, olha, pastor, eu sou crente há muito tempo, mas o meu marido, ele não deixa o pastor entrar em casa, né? É uma coisa séria, ela não estava nem indo na nossa igreja, mas ela falou, ó, os meus parentes, tudo vão aí? O senhor pode vir aqui? Eu falei, mas eu vou. Se ele não deixar eu entrar, não tem problema, irmã. Às vezes a pessoa fica preocupada que alguém ofende a gente. Você não tem que se preocupar com isso. Às vezes é um velório que vai ter, é uma festa, é uma oração que vai fazer. Tem gente que não gosta, mas o que a pessoa tem a perder, né? Aí eu falei, não, irmão, eu chego aí na porta. Se ele mandar eu entrar, eu entro. Se ele não deixar eu entrar, até me xingar também, não tem problema, que eu antes de me converter xingava tudo quanto é crente também. Falei, então não tem problema, eu passava em frente à igreja e xingava todo mundo também, né? Eu falo assim, aí é um bando aí, né? Daí eu cheguei lá,
ela falou assim, ó, o pastor está aí. Ele saiu, ele olhou, ele falou assim, ó, faz o seguinte, entra aí, vai. Eu falei, tá, entrei, sentei lá, nós começamos a conversar, e eu vi um violão ali. Eu peguei e falei, o senhor toca violão? Ele falou, eu toco. Aí ele pegou, cantou umas músicas do Roberto Carlos lá, né? Aí eu peguei, olhei, aí eu vi uns quadros, né? Eu falei assim, o senhor pinta também? Ele falou, eu pinto, eu sou pintor. Ele falou, o senhor quer ver meus quadros? A esposa dele quase caiu para trás, falou, nós vamos mostrar os quadros para ele. Aí eu peguei, olhei, um artista, irmãos. Aí eu peguei e comecei a falar de Jesus para ele. E eu falei assim, o senhor já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele falou, pastor, eu vou fazer uma cirurgia daqui a uns dias. Eu quero aceitar Jesus. Eu falei, o senhor quer? Ele falou assim, pastor, só que eu quero fazer um negócio. Eu vou fazer essa cirurgia, eu vou aceitar Jesus, depois eu vou pintar um quadro para o senhor. O senhor aceita? Eu falei, puxa, irmão, você pintar um quadro para mim, claro que eu aceito, né? E aí, eu peguei e levei ele a Cristo, ficamos conversando lá, ficamos igual dois compadres lá, batendo papo, conversando. Aí, peguei e falei, eu vou ir que eu tenho o culto da tarde. Então, tá bom, pastor, Deus abençoe, e aquela coisa. Enfim, ele foi fazer a cirurgia, se firmou com Cristo, e foi a última vez que nós nos vimos. A esposa dele disse, pastor, era a última oportunidade que Deus estava dando a ele. Aí eu entendi, eu falei, Jesus, se fosse só por causa dessa alma que eu vim para Limeira, já valeu a pena. Irmãos, uma única alma. Eu falei, então, eu estava começando, era o meu primeiro dia, até que eu estava na praça, um cidadão estava lá, olhou, eu estava lá evangelizando, ele olhou, falou assim para mim, você é pastor, né? Eu falei, eu sou. Você veio para cá? Eu falei, vim. Ele falou, não é pouco tempo que você vai ficar aqui não, hein? Falou para mim, né? Eu falei, se você for profeta, também. Falei para ele, né? E ali foi 10 anos, né? Quer dizer, ele era profeta mesmo, né? Não é pouco tempo, né? Mas, irmãos, tudo tem um propósito. Tudo. Quer dizer, então, quando a gente chega feliz, é diferente. Porque a igreja é duro. Além de orar, além de abençoar e tudo mais, ainda ter que orar para o pastor gostar do local é duro. Né? Falar, meu Deus, mas nós vamos orar. Não, irmãos, agora aqui foi diferente. Foi uma troca pacífica. Eu estava até falando com o pastor Jaime. Foi uma das melhores trocas que nós tivemos. Né? Se eu quiser, o pastor Nilton entrar aqui tomar café, ele vem. Eu vou lá na Limeira, lá já fui tomar café com o Alexandre. Se eu for para Mogi, eu já falei para o pastor que lá, o pastor Nilton, que lá em Mogi tem um sushi muito gostoso, que o dia que eu vou lá eu quero que ele me leva. E assim, quer dizer, aí é diferente. Mas para isso acontecer, por que aconteceu? Porque eu estava revestido e fortalecido. O pastor Nilton também, o pastor Alexandre também. Você precisa, porque uma cilada, irmãos, você não tem que pensar em prostituição, ir na macumbaria, isso aí você nunca mais vai fazer. A cilada vem, às vezes, quando o primeiro pedaço de bolo não vem para você. Ô pastor, que bobeira. Bobeira nada, irmão. Tem gente que se você não dá o primeiro pedaço do bolo para a pessoa, o marido às vezes fica dividido, né? Dou para minha mãe ou para minha mulher? Né? Aí dependendo da mulher que ele tem, ele fala, minha mulher entende, eu dou para minha mãe. Dependendo da mãe que ele tem, ele fala, é melhor dar para ela. Né? Quer dizer, tudo você tem que ter sabedoria, igual filho. Não sei se você tem filhos, quantos você tem. É igual o dedo da mão, cada um é de um jeito, irmão. Não adianta você querer achar que todos são iguais, não são. Quer dizer, são diferentes. Se você não está revestido, porque ele está falando aqui, ó, fortalecei-vos, revesti-vos, né? E como você tem se fortalecido? Como você tem se revestido? Depende do que você faz. Por exemplo, vir à igreja. Uma vez por semana está bom? Não sei. Você que tem que ver. Você está revestido? Você está fortalecido? Será que não precisa de mais um dia ou outro e tudo mais? Por exemplo, amanhã eu vou fazer aqui uma reunião que Deus colocou uma palavra no meu coração muito forte para dar amanhã às 7h30. É para te revestir, é para te fortalecer, para Deus te mostrar a bênção dele na sua vida.
Quer dizer, por que o Abraão olhou, falou para o Ló, se você escolher para lá, eu escolho para cá, você escolhe para cá, eu escolho para lá. O Ló achou que ficou com a melhor parte, mas o Abraão ficou com a bênção. Quer dizer, então eu quero abençoar você amanhã. Quer dizer, isso é um revestimento, é um fortalecimento, isso depende de você. Por quê? Porque não é fácil, às vezes, você vir para a igreja, mas você vem para se fortalecer. Quantas vezes a pessoa faz algo, você vai fazer um curso, se você for uma vez só por semana, você fica bom nesse curso? Você vai para uma academia, se você for só uma vez por semana na academia, é bom para você? Não, quer dizer, então quanto mais você puder se revestir, quer dizer, quanto mais você puder se fortalecer, a hora que vier a cilada, você vai estar com a armadura de Deus. Às vezes uma palavra que o marido dá na hora do nervoso, uma palavra que a esposa dá na hora do nervoso, você está revestido? Você está revestida, você fala, não, isso aí ele está nervoso, eu sei, eu conheço ele, daqui a pouco nós estamos tudo de bem de novo, daqui a pouco está tudo certo. Agora, se você não está revestido, o demônio começa a trabalhar, o demônio começa a agir. Às vezes um filho fala algo, você fala, não, é meu filho, a herança do Senhor está abençoada, em nome de Jesus, daqui a pouco nós estamos tudo bem, daqui a pouco está tudo tranquilo, e às vezes com o pai, com a mãe. Agora, se a pessoa não está revestida, irmãos, qualquer coisa magoa a pessoa. Qualquer coisa ofende a pessoa, ela fica triste, ela fica chateada. E por que eu estou falando para você se revestir e você se fortalecer? Porque aqui em Hebreus, eu já dei também, mas vou dar para você só esses 2 versículos aqui, para você ficar com esse entendimento no seu coração. Por que eu quero que você se fortaleça? Por que eu quero que você seja revestido? Irmãos, eu não perdi a reunião de prosperidade. Por quê? Porque às vezes até para você ganhar a tua família para Jesus, você tem que ter um bom testemunho na prosperidade também. Né? Quer dizer, você precisa ter um bom testemunho. Então eu não perdia. E eu queria muito a prosperidade de Deus na minha vida, porque ele diz, é um dom de Deus. Se é um dom dele, por que eu vou abrir mão? Né? Qual que é a razão que eu vou abrir mão? Né? E olha, irmãos, vamos ser sinceros, né? Nós estamos numa terra linda, quanto mais você anda aqui, tudo vai ficando lindo. Isso tudo não foi Deus que fez? O que Deus fez que é bom, não é para nós? Para nós. Quer dizer, se você acha que Deus fez tudo lindo para o ímpio, não, Deus fez tudo de melhor para você, para mim, por isso que Ele fez. Ele é pai, você não quer o melhor para os teus filhos? Deus quer o melhor para a gente. Quer dizer, então, assumir essa vida, né, de prosperidade é muito importante. Hebreus 2, versículo 6. Olha o que diz aí, ó. Está falando da criação do homem. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que te o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Irmãos, aqui Deus fala para nós que nós fomos criados, nós fomos coroados e fomos constituídos para uma boa obra das mãos de Deus. Mas nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Eu expliquei isso aqui na quarta-feira. Satanás, Lúcifer, era um anjo, um querubim, da confiança de Deus. Então, se nós fomos criados menores que os anjos, nós fomos criados menores do que ele. E como é que faz agora? Você não tem como vencer e nem eu. Não tem como a gente vencer. Para você poder vencer um anjo, você precisa estar ligado com Deus, senão você não consegue. Porque ele foi feito maior do que nós. Você pode ver. Por que o diabo dá um couro aí nas pessoas aí? Porque a pessoa não tem Deus, não tem Jesus. Aí vai colocando pó no nariz até morrer, o crack, a cocaína, o vício da cerveja, o adultério, a prostituição, que a pessoa não consegue vencê-lo, porque ele foi criado, ele é um anjo, um dia ele quis ser maior que Deus, Deus deu uma peterecada nele, jogou ele para baixo, ele caiu como um raio, está escrito lá na Bíblia, mas sem Deus nós não conseguimos, não adianta.
Quando eu estou falando com uma pessoa que não quer saber de Deus, eu tento dar uma palavra para ajudá-la, mas eu sei que ali a vida dela vai ser igual um jipe atolado. Você sabe que aquele jipe, quando atola, quanto mais acelera, mais afunda. Não adianta. Quantas pessoas você tentou ajudar que não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus? Você não consegue. Por quê? Porque existe um devorador na vida dela, ela tem outros deuses, ela serve outro senhor. Quer dizer, é complicado. Quer dizer, tudo bem, você casa-se com alguém, você gosta de uma cor, a pessoa gosta de outra, tudo bem. Você gosta de uma comida e eu gosto de outra. Por exemplo, eu casei com a Suzy. A Suzy, por exemplo, ela gostava de arroz e feijão? Sim, mas ela gostava do baião de 2. Eu não, eu gostava do feijão embaixo, o arroz em cima, né? E aí ela me ensinou que misturar é mais gostoso, né? Eu não podia nem ver coentro na minha frente. Eu olhava e falava, nossa, a comida está estragada, hoje eu peço para colocar coentro. Quer dizer, então, o que eu estou dizendo para você? Isso aí impediu a gente de ser feliz? Não. Ah, ele tem um temperamento, eu tenho outro. A gente tem. Cada um é de uma maneira, né? Eu chego num lugar, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, a Suzy até pegar amizade, vai na manha, né? vai naquela coisa toda. Tudo bem, isso não impediu a gente de ser feliz. Agora, ter o mesmo Deus é fundamental. Isso não tem como. Não tem como. Se não tem o mesmo Deus, não tem como. Não tem, porque é luz e trevas. E a luz e as trevas, elas não se misturam. Não adianta. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, a treva vem. Se você acender, a treva vai embora. Não tem como ficar luz e trevas. Não tem como. Quer dizer, então, quando uma pessoa descobre isso, que nós fomos criados menores que os anjos, espera aí, então, para eu vencer esse anjo, porque não é só Lúcifer, não é só Satanás. Quando ele quis ser maior que Deus, 1/3 dos anjos ficou com ele. Como é que nós vamos vencer isso aí? Ah, eu vou vencer. O que o apóstolo Paulo falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele te fortalece, ele me fortalece. Mas daí no começo da mensagem nós vimos, fortalecei-vos. Quer dizer, o que você tem feito para se fortalecer? A tua vida espiritual. Como é que está a tua vida? Por exemplo, você vem aqui num domingo, como hoje está chovendo, você está se fortalecendo. Porque às vezes olha e fala, meu Deus, que chuva é essa? E às vezes deixa para vir no culto das 2, aí não dá. Aí eu vou à noite também não dá. Pronto, foi um domingo. Como é que a pessoa começa a segunda-feira? De uma maneira totalmente diferente. Quer dizer, quando ele fala revestivos, fortaleceiros, por quê? Para a gente vencer. Sem o fortalecimento não tem como, sem o revestimento não tem como. O que a pessoa vai dar um passo para frente, 3 para trás, um passo? Olha o que Jesus falou, agora nós vamos entrar aqui na matéria, não, João 15. João capítulo 15. O dia que eu vi isso aqui a primeira vez, irmãos, João 15, eu falei, meu Deus, olha aí, não tem como mesmo, né? É João 15, versículo 5. Ele diz aí, ó. Ele diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aí no finalzinho desse versículo ele fala, ó, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus deixou bem claro, irmão, sem mim nada podereis fazer, não tem como, né? Sem mim nada podereis fazer. Ah, para chegar em Santos, dá para vir pela Anchieta? Dá para vir pela Imigrantes? Dá, tem problema. Agora, para chegar a Deus não dá, não tem outro caminho a não ser Jesus, não tem. Eu não estou falando de prosperidade, não. Tem gente que ganha muito dinheiro, não lê a Bíblia, não tem temor a Deus, é ímpio. Eu não estou falando de cura. Tem gente que ficou curada aí, nunca entrou numa igreja. Tem gente que parou de fumar, beber, nunca entrou numa igreja. Tem gente que tem princípios morais, não lê a Bíblia, mas tem princípios morais. Mas eu estou dizendo para chegar a Deus. Sem Jesus não chega, não tem como. Sem mim nada podereis fazer. Às vezes a pessoa vem na igreja,
eu gostei do culto e tudo. Então, irmão, agora você vem para a igreja. Então, aí é que tá, não dá. Minha vida é corrida e tudo mais. Não tem jeito, porque ele diz: sem mim nada podereis fazer. Não tem como. Quer dizer, então por quê? Porque nós fomos criados menores que os anjos. Quer dizer, sem ele vai vencer? Não vai. Vai, vira e mexe. O fulano parou de beber. Ô irmão, se aceitou Jesus? Você sabe que o testemunho do pastor Jaime de Amorim, ele era alcoólatra. Quem que imaginava, há tantos anos atrás, ver aquele homem alcoólatra, que um dia seria, né, uma das pessoas principais do nosso ministério, né, quando um missionário viaja, ele assume tudo. Quem que imaginava que seria? Mas foi através de Jesus. Quantas pessoas você conhece, parou de beber, parou de fumar, parou com a vida louca, mas não se envolveu com Jesus? Vira e mexe, a pessoa cai de novo. Vira e mexe, tomba de novo. Quer dizer, mas por quê? Porque não foi através de Jesus. Quer dizer, aqui tem gente que tem testemunhos fortíssimos, mas foi através de Jesus, se converteu. Quer dizer, por isso que Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Então começa a se fortalecer, começa a querer Jesus, querer as coisas de Deus. Tem uma turminha que não quer saber de Deus, se afasta. Pastor, mas e a minha família? Amém, família você não escolhe, né? Não foi você que escolheu a sua família, mas você pode se blindar com a armadura de Deus quando você está perto deles. Quer dizer, se blinda com a armadura de Deus. Quer dizer, está falando besteira, estão falando bobagem, não, eu vou me blindar. Às vezes é um grupo de família, né? Que grupo de família, o negócio é sério, né? Tem uns que estão no grupo da família que tem temor a Deus, tem uns que não tem. O que você vai fazer? Você vai evangelizando, você vai dando a palavra, você vai conversando, mas sempre blindado, sempre fortalecido e revestido. Essa parte de se fortalecer e de se revestir é com você. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que estudou comigo na escola pública. Hoje, ela tem uma cadeira na PUC, ela estudou na mesma escola que eu. Quer dizer, mas era uma escola pública, né? Quer dizer, sabe, e qual é o problema? Ela procurou se fortalecer nos estudos. A Igreja da Graça é uma boa igreja porque tem a palavra, sim, mas se você não viver nela, ainda que seja uma igreja que tenha a palavra, não vai adiantar nada. Você tem que procurar viver nessa palavra, orar, buscar Deus, se fortalecer, se revestir, né? De que maneira? Não sei, se você gosta de ler. Se você gosta de ler, você lê a Bíblia. Pastor, não gosto de ler, eu tenho dificuldade para ler. É um hábito, vai lendo aos pouquinhos. Aí o que você faz? Tem a Bíblia no áudio, né? Nós temos uma irmã deficiente visual, a irmã Ângela. Se ela estiver assistindo esse culto, ela vai lembrar, né? O que ela faz? Ela ouve a Bíblia. Ela fala: pastor, Deus me leva a lugares lindos, Deus me leva a lugares maravilhosos. Ela ouve a Bíblia, né? Ela escuta, ela não pode ler, ela tem deficiência visual, mas ela ouve. Então, quer dizer, a pessoa que não está acostumada a ler, ouça. Tem um aplicativo hoje, você baixa de graça, né? Pastor, eu tenho dificuldade. Olha, tem os pastores, tem os obreiros, ajuda você a baixar. Quantas vezes? Dessa vez eu vim com a Suzy, né? Vim com a Duda, né? A pastora Fernanda também veio com a gente e tudo mais. Mas quantas vezes eu venho, são 2h30 de viagem, eu escuto um livro inteiro da Bíblia. Eu venho escutando. Eu vou dar essa palavra aqui? Não, mas Deus está dando para mim. Eu preciso me fortalecer também. Eu preciso me revestir também. Né? Daí eu venho escutando. Se eu escutei o livro de Eclesiastes todinho, né? Quer dizer, você aproveita que você está, você ouve, você medita, o que Deus falou para o Josué? Medita dia e noite nessa palavra. Então, quer dizer, eu vou levantar de noite? Não. Acordou de madrugada, Deus vai trazer uma palavra ao seu coração. Você não precisa acender a luz, não precisa ler a Bíblia. Não, mas Deus vai trazer aquela palavra ao seu coração. Você fala: puxa vida, Deus está acalmando o meu coração. Deus é Senhor. Porque Jesus falou: sem mim, nada podereis fazer. Não tem como. Se eu não tenho uma vida com Deus, eu sou como aquele celular que não é carregado. Quer dizer, ele pode ser muito bom? Pode. Você pode comprar um celular. Hoje o celular está variando, né? De R$1.000 e poucos até R$15.000 é um celular, né? Você pode ter um celular maravilhoso, mas se você não carregar,
Você fica com uma caixinha na mão que não serve para nada. Fica tudo escuro, né? Aí você precisa dar um telefonema, aí tem um cara que tem lá um celular de R$99, né? Após dar um telefonema, aquele celular de R$99 vai quebrar teu galho. Você tem um muito mais caro, mas está descarregado. Irmãos, eu nunca me esqueço de um testemunho de um pastor, que ele estava muito chateado, mas muito triste mesmo. Estava bem chateado, porque as coisas não davam certo e tudo mais. Aí o que ele fez? Ele falou, eu vou andar um pouco. Eu vou sair, vou andar um pouco. Vou andar um pouco na rua, vou espairecer minha cabeça. E tinha um cara em frente à igreja dele que ficava vendendo aquelas pomadas, pomada do peixe-boi, não sei se você já viu. Pastor, a pomada do peixe-boi é boa para quê? Ele fala que é para tudo. Se você fala que tem dor no ouvido, ele fala que é para dor no ouvido. Se você fala que você tem calo no pé, ele fala que é para calo no pé. Aquela pomada é para tudo. Daí o pastor estava saindo, ele falou assim, pastor, vem cá, eu preciso falar com o senhor. Ele falou, irmão, eu estou com a cabeça mil, estou chateado, as coisas não estão dando certo. Deixa eu. Ô pastor, eu queria falar com o senhor. Não, depois. Aí quando ele voltou, o cara da pomada de novo chamou ele. Aí ele falou assim, ô pastor, vem cá, preciso falar contigo. Aí ele olhou lá, conversou, falou, então fala, irmão. Ele falou, pastor, o senhor sabe que eu vendo essas pomadas aqui, do peixe-boi. O senhor sabe para que é boa essa pomada? Ele falou, eu estou lá fazendo o culto, escuto você falar que é bom para tudo. Se o cara tem dor de cabeça, você fala para passar na testa. Se é no cotovelo, você fala para passar no cotovelo. Se é no joelho... Ele falou, o senhor acredita mesmo que essa pomada é boa para tudo? Ele falou, eu, para ser sincero, não acredito não. Ele falou assim, então, o senhor acha então que eu tenho uma mentira, é isso? Ele falou, para ser sincero, eu acho que você mente sim, irmão, porque tem hora que é dor no ouvido, você fala para passar no ouvido, para passar não sei aonde, para passar... Eu falei, então, né, pastor, o senhor tem ideia quantas pomadas dessas eu vendo por dia? Ele falou, eu sei que você vende muito. Ele falou, então, né, pastor, eu tenho uma mentira e estou ganhando a minha vida. O senhor tem uma verdade e está chateado aí, está acabado. Irmãos, nós temos uma verdade, ó, está aqui, ó. Isso aqui é para a gente ser mais que vencedor. Tem gente com mentira vencendo, imagine a gente com a verdade. Tem gente patrocinando o diabo vencendo, imagine você patrocinando Deus, que não vai acontecer. Quer dizer, ele não estava entendendo o que ele tinha na mão. Tem gente, irmãos, que não entende o que tem na mão. Não entende. Quer dizer, o que Jesus falou para Marta? Marta, você está fadigada, você está ansiosa. A Maria escolheu a melhor parte. O que é a melhor parte? Sentar e ouvir Jesus. Quer dizer, você ouve essa passagem de Marta e Maria há quantos anos? Quer dizer, qual é a melhor parte? Hoje é domingo. Essa semana, quanto da melhor parte você teve? Quanto? Jesus falou que essa é a melhor parte. Que a Maria estava sentada e ouvindo. Ah, pastor, eu estou correndo para cá. Não, você está tendo uma verdade, você não está entendendo. Quem que entendeu realmente essa verdade, que precisava, que segurou? Eu deixei para terminar em Gênesis capítulo 32. Aí a gente termina. A gente tem que escolher a melhor parte, irmão. Ah, se for para eu fazer isso, eu vou ter que me afastar de Jesus. Então não faço. Eu quero a melhor parte. Ah, se eu continuar assim, eu vou me desviar. Então não vou parar com isso aqui que eu estou fazendo. E acabou. Eu escolho a melhor parte. A Maria escolheu a melhor parte. A Marta ficou zanzando para lá e para cá. Gênesis capítulo 32. Tem gente que se libertou de um vício porque falaram para ele comer um negócio lá, ele foi e comeu, né? Tem gente que se libertou às vezes de algo porque falaram para ele, mas e o que tem a palavra, irmão, o que tem a verdade, né? Quer dizer, vai blindar e fala, não quero mais saber desse vício, eu tenho Deus comigo, eu tenho Emmanuel, Deus conosco, não quero mais saber. E acabou.
Quer dizer, quando a pessoa, agora sem Jesus não tem como, né? Olha Gênesis 32, pessoal. Aí eu vou terminar, tá? Não vou demorar muito não. Tá? Vamos lá. E hoje, você ainda que veio de carro, você ganha uma lavagem de graça, que está chovendo, né? Isso daí. É bom assim meu carro ver água também, né? Ele vai perguntar, nossa, está lavando? Não, é chuva. Gênesis 32, versículo 22. Olha o que diz aí, ó. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Irmãos, aqui fala que o Jacó tinha as 2 esposas, porque o costume da época permitia. Mas nunca foi a vontade de Deus que o homem tivesse 2 esposas, que uma mulher tivesse 2 maridos. Aonde eu provo isso? Quando Deus viu que o Adão estava só, quantas esposas ele fez para o Adão? Uma só. Então é bom que o homem tenha uma mulher e a mulher tenha um homem. É errado o homem gostar de mulher? Não, irmão, o homem tem que gostar de mulher, mas ele tem que arrumar uma que ele ora e se case com ela, né? Às vezes a pessoa diz que gosta de mulher, ele gosta de prostituição. Quem gosta de mulher ora, Deus prepara uma e ele casa com essa mulher. Ele honra esse matrimônio. É igual a mulher. Ah, eu conheço uma mulher que gosta de homem. Claro, ainda bem, né? Se ela gostar de mulher, coitada, né? O homem gosta de homem, tem que se converter, né? A pessoa precisa se converter. Isso aí não tem nada a ver com homofobia, tem a ver com a vontade de Deus. Deus criou o homem para a mulher para o homem. Então, quando a pessoa ela se casa, você pode ver, Deus fez a Eva para o Adão. Se ele tivesse feito 2 Evas, era certo o homem ter mais que uma mulher. Ou mais que ou não, ele fez uma. Então, quer dizer, a pessoa realmente tem que entender isso, né? Agora, aqui era um costume da época, né? Mas vamos lá, eu estou falando isso que às vezes a pessoa até fala, então pode. Não, não, é um costume da época, nunca foi a vontade de Deus, né? Olha o versículo 23, ó. E tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Irmãos, o Jacó precisava encontrar com o irmão dele, o Esaú, que quando houve a primogenitura, ele assumiu a primogenitura para ele. O Esaú, por causa de um prato de lentilha, perdeu. Isso é um estudo para outro dia. Perdeu por causa de um prato de lentilha. Tem gente que perde a bênção por causa de algo. Ele perdeu e depois se arrependeu. Aí ele disse que ia matar o Jacó. O Jacó foi embora, casou-se, e Deus falou para ele voltar a encontrar com o irmão dele, com Esaú. Aí quando ele estava voltando, ele mandou todo mundo passar na frente, aí ele ficou só. Ali era só ele e Deus. Aí começou uma batalha, aonde Jacó assumiu que precisava de Deus. Tem gente aqui que já sabe disso, pastor. Largar Jesus nunca mais. Então você já decidiu isso. Você precisa de Deus. Tem gente que fica largando, dependendo se arrumar um namorado, larga. Se for viajar, aqui é crente, quando viaja não é crente. Quer dizer, dependendo, é o crente camaleão, né? Dependendo onde ele está, ele é crente. Dependendo onde ele está, ele não é crente. Quer dizer, não, esse ainda não assumiu que precisa de Deus. Esse aí ainda é Jacó, né? Todo mundo que entra na igreja ainda é Jacó, né? Tem gente que não dá a Deus o que é de Deus, é Jacó, né? Ainda é Jacó, ainda olha, fala, não, isso aí faz o seguinte, põe aí um pouco aí no envelope aí, é dízimo, mas é 10%, não, mas isso aí é Jacó. Enquanto ainda a pessoa, né, a pessoa fala, eu não falo palavrão na frente de qualquer um. Ele ainda não entende que o Espírito Santo está em todo lugar. Quer dizer, às vezes uma pessoa, ela acha que não deve ouvir o palavrão, mas o Espírito Santo deve ouvir. Não. Quer dizer, então tem sempre um dia que todo mundo dentro da igreja, já passou com você, passou comigo, deixou de ser Jacó para ser Israel. Todo mundo é assim. Sempre vai ter esse dia. Eu estou falando agora, você deve lembrar, o dia que você decidiu deixar de ser Jacó para ser Israel. Ah, pastor, eu não consigo lembrar esse dia. Então você ainda não deixou de ser Jacó para ser Israel. Porque esse dia é inesquecível. É o dia que você toma a decisão e diz, é hoje. Eu não vivo mais sem Deus. Eu não vivo mais sem o Senhor. E acabou. E pronto.
sempre Deus vai estar em primeiro lugar na minha vida, e acabou. Isso aconteceu com Jacó. Aí o que aconteceu? Ele começou a lutar com o anjo, né? O próprio Senhor veio, aí ele diz, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E ele disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei, se não me abençoares. Aqui, o Jacó falou, sem o Senhor não tem, acabou. Você vê que ele tocou na coxa do Jacó, inclusive, eles não comem essa parte do frango por causa disso, né? Nós não temos esse costume, porque Jesus veio e falou que não havia essa necessidade, nem em Coríntios proíbe também, então não há problema, mas lá é um costume deles. Quer dizer, você vê que a luta estava tão grande, que ele bateu firme no Jacó para ver se largava. Irmãos, tem gente que se tomar uma pancada firme larga Jesus, pessoal. Você não conhece gente que já largou? Pancada firme. Enquanto veio aquelas coisinhas, e pá, não, eu não deixo Jesus para nada, Deus tem um plano na minha vida, aí vai para a faculdade, toma uma pancada bem dada lá, alguém que aparece, mundana, pronto, já largou, já era, né? Quer dizer, às vezes Deus permite, quer dizer, ele deu aquela pancada firme, o Jacó segurou mais ainda, por quê? Porque ele não queria viver sem Deus, ele não queria. Quando isso aconteceu, ó, aí o que houve? Ó? Aí no versículo 27, ó, e disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Irmãos, você acha que um homem que fica olhando para a mulher dos outros tem a atitude de um príncipe? Tem. Você acha que uma mulher que faz isso tem a atitude de um príncipe? Você acha que uma pessoa que assiste um programa onde se coloca numa casa pessoas para fazer sodomia e prostituição, você acha que a pessoa que assiste isso tem a atitude de um príncipe? Isso aí é um baita de um Jacózão da vida, uma baita de uma Jacó. Sabe, não tem atitude de príncipe. Você acha que uma pessoa que Deus faz de tudo para chegar um dinheiro na mão dela, chega na hora de dar a Deus o que é de Deus, ela vai e maquia, fala, não, Deus me deu 100 mil, mas eu vou dar 1.000 só de dízimo. Você acha que isso é atitude de príncipe? Você acha que essa pessoa está lutando com Deus, né? Você acha, irmão? Pessoa que está aí com mágoa, essa atitude de príncipe, ficar com mágoa, né? Às vezes chama até a pessoa de finada, né? Aí, o que é essa foto aqui, né? Esse é o finado, né? Às vezes você vai ver as fotos, está recortada, né? Corta a cabeça, assim, um contorno certinho, né? Aí se dá para você ver que a outra pessoa tinha a cabeça grande, porque é grande, né? o recorte. Não, irmão, tem atitudes que não é de um homem de Deus, que não é de uma mulher de Deus. E se a pessoa tem, ela tem que chegar diante de Deus e resolver isso. Eu sei, por exemplo, que se uma pessoa ela for atraída por uma pessoa do mesmo sexo, se ela continuar assim, ela vai para o inferno. Um dia ela vai ter que resolver isso. Fala, eu abro mão dessa vontade porque eu sei que Deus não quer, então eu não vou querer. Em nome de Jesus. Quer dizer, enquanto isso não acontecer, a pessoa vai levando a vida como Jacó. Como Jacó. Ela vai levando a vida, ela vai fazendo do jeito dela, da maneira dela. Você acha que um namorado dormir com uma namorada é atitude de quem é abençoado por Deus? Não, não é. Tem que olhar e falar, olha, já pensou se eu morrer, você morrer, nessa situação, a gente vai para o inferno agora. Nós dois vamos para o inferno. Né? Já pensou? Não, irmão, sempre vai ter um dia que a pessoa vai chegar diante de Deus e falar, agora chega. Aí aquela amiga vai estranhar, nossa, o que aconteceu com você? Você não quer mais ir lá? Fala, não. Ah, e você? Agora você ficou santo? Não. Eu já deveria ser santo há muito tempo. Agora eu tomei uma decisão. Agora eu tomei a decisão. Às vezes a criança nem sabe, né? Ô mãe, esse aí é o tio novo?
Ah, porque o outro a senhora falava para chamar de tio, esse eu chamo do quê? É tio 2. Né? Daqui a pouco vem o tio 3, o tio 4, né? O tio 4 tem outro filho com ela. Você é filho dele? Não, eu sou do tio 4. Né? Pastor, e aí, vai julgar as pessoas agora? Não, mas um dia ela vai deixar de ser Jacó e vai ser Israel. Vai falar, eu vou arrumar um homem de Deus, ainda que eu tenha 10 filhos, mas esse homem vai me honrar, vai cuidar dos meus 10 filhos, eu vou ser uma mulher santa de Deus, eu vou ser um homem santo de Deus, igual o cara. Né? E essa daí, quem é? Ah, essa aqui é uma amiga minha. Que amiga? Amigo dorme com amiga? Ela é muito mais do que amiga. É alguém que faz ele fornicar e faz ele para o inferno. Quer dizer, enquanto não tiver, irmãos, a pessoa fala, olha, eu não abro mão de Deus, eu quero Deus. E acabou. Você vê que Deus olhou e falou, você não vai ser mais Jacó, né? Você vai ser Israel. Aí acabou, meu irmão. Aí vestiu a armadura de Deus, o diabo sabe. Fala, aí tem a armadura de Deus, aí a minha flecha, a minha seta não vai entrar não. Não vou perder meu tempo aí não. Aí vai pegar aquela pessoa que ainda quer ser Jacó na vida, que ainda não tomou uma decisão. Tem gente que tem até vergonha, né? Mas meus amigos, as minhas amigas, eu não sei quantos amigos você ainda tem do tempo do mundo. Irmãos, eu não falo isso com alegria não, mas eu não tenho mais nenhum amigo meu que era amigo do mundo. Alguns se converteram, nós estamos para se encontrar. Inclusive até falou que vem aqui e tudo mais, que agora está mais perto. Mas agora amigo que não quer saber de Deus, irmão, eu não tenho. Por quê? Porque eu parei de ser agradável para eles. Né? Quando você quer servir a Deus, você para de ser agradável para quem não quer saber de Deus. É uma decisão que só você pode tomar. Revesti-vos e fortalecei-vos. Amém?